O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Neste vídeo nós estaremos vendo: conhece-se a árvore pelos frutos, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos, instruções dos espíritos, os falsos profetas, características do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. Lucas 6, 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas, e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Mateus 7, 15 a 20. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser: O Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo aos escolhidos. Mateus 24, 4 e 5, 11 a 13, 23 e 24. Marcos 13, 5 e 6, 21 e 22. Missão dos profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Diz-se de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode então ser profeta sem fazer profecias. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos.
Estas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No sentido teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Estas leis, sendo obra unicamente de Deus, são passíveis de serem modificadas, sem dúvida, se Ele quiser. O simples bom senso nos diz que Ele não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que Ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os eleitos seriam enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e por isso nada provam, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras de Jesus. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se alarga o conhecimento das leis científicas. Em todos os tempos, os homens têm explorado, em benefício de sua ambição, de seu interesse e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio e de um poder supostamente sobre-humano, ou que uma pretensa missão divina lhes daria. Estes são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los, e eis porque seu número diminui, à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que, aos olhos de algumas pessoas, passa por prodígios, não é, portanto, sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou capacidades orgânicas especiais, que tanto o mais digno quanto o mais indigno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola 4:1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita.
pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como uns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, mãe do Cristo, e até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo dá os meios de pô-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, se aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a uma árvore pela qualidade de seus frutos. Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Luís, Bordeaux, 1861. Se alguém vos disser, Cristo está aqui, não o procureis, mas, ao contrário, ficai atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer, seus numerosos brotos esperando pela época da floração? E Cristo não vos disse: reconhece-se uma árvore por seu fruto? Se os frutos são amargos, sabeis que a árvore é má, mas se são doces e saudáveis, direis: nada de tão puro pode sair de uma fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino revelam de fato os sinais de uma missão de elevada natureza, ou seja, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que reconcilia todos os corações, e se em confirmação às palavras juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que dizem ter a posse única e exclusiva da verdade. Não, o Cristo não está entre esses. Aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, dóceis e humildes de coração, acima de tudo. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele o menor sinal de orgulho,
Fugi dele como uma praga contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Ide, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, no caminho abençoado que vós empreendestes. Ide, avançai sempre sem temor, afastai corajosamente tudo aquilo que poderia impedir vossa marcha em busca do objetivo eterno. Viajores, ficareis apenas pouco tempo mais nas trevas e nas dores da provação, se deixardes vossos corações caminharem para essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todos os anseios de vossa alma com relação ao desconhecido. Desde já podeis dar corpo a essas esperanças fugidias dos vossos sonhos e que de pouca duração podem apenas deliciar vosso espírito sem nada dizer ao vosso coração. Agora, meus bem-amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radiante que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, não tendes mais nada a temer de sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados que clamem por misericórdia. Continuai, avançai sem cessar. Que vossa bandeira seja a do progresso constante em todas as coisas, até que chegueis, enfim, ao final feliz da jornada em que vos esperam todos aqueles que vos antecederam. Características do verdadeiro profeta. Erasto, Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como os de agora, se elabora uma transformação da humanidade, porque nessas horas uma multidão de ambiciosos e intrigantes se apresenta como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar em guarda. É dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como podereis reconhecê-los? Eis os seus sinais. Só se confia o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais sabendo que Ele apenas confia as missões importantes àqueles que sabem serem capazes de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aluno. Para que a humanidade avance, tanto moral quanto intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante evoluídos que, tendo cumprido suas provas em outras existências, encarnam com esse objetivo, visto que, se não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação resultará nula. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus, pela sua superioridade, suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras, tem de justificar a missão que se diz portador. Tirai ainda esta conclusão: se pelo seu caráter, suas virtudes e sua inteligência ele demonstrar não estar à altura da função a que se atribui, nem do nome de cuja personagem se utiliza, não passa de um farsante, mau ator de condições inferiores, que nem mesmo sabe copiar o seu modelo. Uma outra consideração que deve ser feita é a de que os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Cumprem aquilo a que foram chamados pelo seu caráter determinado e inteligente, e secundados por uma força interior que os inspira e os dirige.
sem que se apercebam disso, mas sem intenção premeditada. Em outras palavras, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, os outros os pressentem, enquanto os falsos profetas se apresentam a si mesmos como enviados de Deus. Os verdadeiros são humildes, modestos, e os outros são orgulhosos e cheios de si mesmos. Falam com arrogância e, como todos os hipócritas, sempre parecem receosos de não serem aceitos. Esses impostores já se apresentaram como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e para vergonha da humanidade, encontraram pessoas crédulas o bastante para admitir tais infâmias. Uma consideração bem simples, no entanto, que deveria abrir os olhos do mais cego, é que, se o Cristo reencarnasse na terra, aqui viria com todo o poder e as suas virtudes, a menos que se admita o que seria um absurdo que ele houvesse degenerado. Portanto, da mesma maneira que, se tirardes de Deus um único de seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma única virtude do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como o Cristo têm, como ele, todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os bem, sondai-os pelos pensamentos e atos que praticam, e percebereis que não têm, acima de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, mas, ao contrário, que têm o que ele não tinha, a ambição e o orgulho. Observai que há sempre e em diferentes países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser verdadeiros. Ficais certos de que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às custas daqueles que os ouvem. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, especialmente num tempo de renovação, visto que muitos impostores se dirão enviados de Deus. São os que procuram a satisfação de suas vaidades na terra. Mas uma terrível justiça os espera, disso podeis estar certos. Os falsos profetas da erraticidade. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação libertadora da humanidade, lançando por médios dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas. Para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar mais peso às suas teorias, apresentam-se sem escrúpulos sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Estes médios geram o fermento das discórdias entre os grupos, que os levam a se isolar uns dos outros e a se olharem com desconfiança. Apenas isso bastaria para desmascará-los, porque, assim agindo, eles mesmos dão o mais completo desmentido do que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem à qual dizem pertencer devem ser não somente bons, mas, acima de tudo, devem ser altamente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Concordareis, portanto, comigo, todas as vezes em que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meios de atingir a sua transformação, coisas fantasiosas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contrário às mais vulgares noções da ciência, não passa de um espírito ignorante e mentiroso.
Por outro lado, desejamos vos dizer que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela é sempre apreciada pelo bom senso das massas, e isto também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor próprio de cada um, observando aquele que encontra mais repercussão e mais simpatia. Seria ilógico, de fato, admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminua seja mais verdadeira do que aquela que visse os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confia a um círculo restrito, faz com que ela surja em diferentes lugares, a fim de que a luz se apresente para todos, em contraposição às trevas. Recusai rigorosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, distribuindo-lhes louvores exagerados, a fim de iludi-los e tê-los sob o seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido tiranos públicos ou da família durante sua vida terrena, ainda querem vítimas para tiranizar após a morte. Desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e extravagância, ou que recomendem cerimônias e atos estranhos. Há sempre, então, um legítimo motivo para a desconfiança quando isto ocorrer. Por um outro lado, acreditai que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou àqueles com a exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsediado, e a obsessão evidente quando um médium está apto apenas para receber as comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que pretenda ou diga ser. Em consequência disto, todo médium e todo grupo que acredita ser privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se submetem a práticas que tendam para a superstição, estão, sem dúvida, sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, encarnados e desencarnados, devemos honrar e respeitar, e não permitir que ele seja comprometido a todo instante. É incontestável que, uma vez submetidas ao crivo da razão e da lógica, todas as observações e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo pode ser enganado, mas a verificação severa dos outros grupos, com a ciência adquirida e a alta autoridade moral dos dirigentes de grupo, mais as comunicações que os principais médiuns recebam, com um sinal de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente, desmascarando essas comunicações mentirosas e astuciosas, procedentes de um grupo de espíritos mistificadores e maus. Veja na introdução desta obra, parágrafo 2, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. Consulte o Livro dos Médiuns, capítulo 23, Obsessão. Jeremias e os falsos profetas. Luís, Espírito Protetor. Karlsruhe, 1861. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Divulgam as visões do seu coração e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam. O Senhor o disse: tereis a paz, e a todos aqueles que marcham para a corrupção de seus corações.
o mal não acontecerá convosco. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor? O que ouviu e entendeu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Ouvi o que disseram esses profetas que profetizam a mentira em meu nome. Dizem: sonhei, sonhei. Até quando esta imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias são apenas seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias 23, 16 a 18, 21, 25 e 26, 33. É a respeito desta passagem do profeta Jeremias que quero vos falar, meus amigos. O profeta, em nome de Deus, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Estas palavras indicam claramente que desde aquela época os charlatães e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo e prediziam, por dinheiro, as coisas boas e agradáveis. Esse tipo de enganação era muito comum entre o povo judeu, e fácil é compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Não pode haver nada mais esclarecedor do que estas palavras. Não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Mais adiante ele diz: ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei, indicando assim que um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre crédula, não contestava a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Sempre achava isso natural e sempre convidava os profetas a falarem. Após estas palavras do profeta, meditai também sobre os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois entre os desencarnados há também os que têm prazer em enganar, quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam a necessária precaução. Eis aí, sem dúvida, um dos maiores obstáculos contra o qual muitos esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova na qual somente podem triunfar, orientando-se com prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vós mesmos não vos torneis falsos profetas. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 21.